Olá, boa noite, está no ar mais um Goitacast Aurora, Goitacast número 102. Eu sou o Ricardo Lopes, ao meu lado ele, o Cris. Salve, rapaziada, boa noite. E hoje no centro da bancada, um convidado muito especial, uma das primeiras pessoas que eu pensei em convidar para vir ao programa, até no antigo Fora do Ar eu pensei, e precisou passar aí mais de 101 programas para ele aparecer. Luciano Freitas. É isso aí, né? Foram só 101 antes, né? Mas estamos aqui, desculpa por esse imprevisto todo aí. E a gente vai estar falando aqui também por que a gente demorou tanto a aparecer aqui, né? E vamos que vamos. E o Luciano Freitas, né? Ele é um cara que ainda jovem, né? Ele logo ingressou na política, é um cara que gosta muito de política, gosta de rádio. Sim. E é um comerciante também. E o primeiro contato que eu tive na minha vida com rádio foi através do Luciano, né? Num programa já extinto. E ficou aquela mosquinha, né, cara? Aquela coisinha de rádio e tá aí, né? 102 programas, fora o Fora do Ar, né? Enfim, e o Luciano também me introduziu na política, né? Enfim, ele tá sempre introduzindo em mim. No bom sentido, é claro. Te convidando. Convidando, né? E aproveitar e lembrar, né, do Goitacast aí, que tem o patrocínio da Boutique do Pão com o nosso lanchinho. Boutique do Pão. Pra isso. É o ponto certo, cara, aqui. O cara vem pra comer o lanche da Boutique do Pão e o brownie da Capitão Brownies. E a Boutique do Pão do Parque Imperial... ele é... Do Parque Imperial fica na rua Professora Brandina de Melo 339, no Parque Imperial. Telefone DDD 22 99 781 7016. Nas redes sociais, @Boutique do Pão 339. Temos também aí a parceria do Point Aurora, uma lanchonete completa, cara. Tudo que você quiser, salgado, churrasco, pizza, lanche, açaí, sorvete, tem jogo de totó, sinuca, música ao vivo. Point Aurora, que fica na Avenida Nossa Senhora do Carmo, número 402, no Parque Aurora. Telefone DDD 22 99 897 4895. Nas redes sociais, @Point Aurora. E Capitão Brownies, com o melhor brownie da cidade. Capitão Brownies fica anexo ao ENF, tá? Na cantina do Tio Brisa, ao lado do CCTA. Telefone DDD 22 98836 9444. Nas redes sociais, @capitão.brownies. E hoje nós temos um novo parceiro, que é GM Rações, do meu amigo Gleison e da minha amiga Maiara. A GM Rações fica na rua João Manuel de Abreu 140, no Parque Imperial também. Telefones DDD 22 99861 0675 e DDD 22 99 751 6579. Nas redes sociais, @GM Rações 21. E eu já tenho promoções aí. Você que quer dar aquele banho caprichado aí no seu cachorro, tem gente que dá banho em gato, né? E tem aí Sanol, o kit Sanol que vem com shampoo, condicionador e colônia, apenas R$ 34,99, tá, galera? Promoção aí do kit, os 3 por esse preço. Pechincha. R$ 34,99, que pode-se dizer que é R$35, né? Que ninguém dá um centavo de troco. Temos também aí ração de todos os tipos, né? Temos aí a Golden, né? A ração Golden Mini de 15 quilos, que é uma ração mais refinada, né? Golden, tá saindo a R$ 169,90, tá, cara? Pacote de 15 quilos lá na GM Rações. E temos também a ração mais popular, que é a Bartô. Essa ração, o saco de 15 quilos está saindo a R$ 68,90. GM Rações do Parque Imperial. Então, né, o Luciano Freitas, ele vai falar sobre vários assuntos, né? Eu costumo dizer que o nosso convidado, ele fala sobre ele. Sim. O nosso tema é o convidado, o que ele é, como ele come, como ele se reproduz, entendeu? Tudo isso. O que ele faz. E o Luciano não tem como falar sobre ele sem falar de política, sem falar de rádio, sem falar de comércio. E outros assuntos mais. Então o assunto hoje é Luciano Freitas. Luciano, fica à vontade, o microfone é seu. Opa!
Então, deixa eu começar então, já que você falou lá do passado, vamos começar pelo rádio. Pelo rádio. Começar pelo começo. Pelo rádio, porque eu sou quase o nosso amigo da técnica lá, sempre fiquei escondido, até mesmo na política, demorei muito para aparecer, né? Nos bastidores mesmo, né? Sempre nos bastidores. Eu já participei da Rádio Campos Difusora, antiga Continental, já da Rádio Gruçaí FM, lá em São João da Barra, né? Da Absoluta também. Mas a experiência maior foi assim na Rádio Campos Difusora, que lá, vindo do Rio, meu primo André Freitas veio para cá ser diretor de jornalismo, né? Eu tenho experiência de família, meu falecido tio Paulo Freitas também era do rádio, né? E aí a gente começou lá com meu primo lá atrás, eu não vou nem lembrar aqui o ano para não dizer também que eu tô muito velho, sabe? E aquela rádio mais raiz mesmo, né? Rádio mesmo de só ouvir em casa mesmo. E ali, sem live, não tinha isso ainda, né, Luciano? Isso, não era rádio mesmo. Rádio raiz mesmo. Isso. E a gente assim, também com muita influência em política, por parentes na política, né? E o rádio na Rádio Campos Difusora é praticamente política, né? AM ainda, né? AM, muito política, muito política. Olha, eu vou dizer a você que deve ser lá em 2007, eu acho. Pra não errar isso, assim, entendeu? Vamos dar um chute assim. E ali a gente fazia as produções de alguns programas, né? Convidamos políticos, né? O prefeito. Eu fazia aqueles bastidores ali, né? Porque como o rádio era AM, tinha a pessoa técnica, tinha um apresentador e tinha o cara que ficava no telefone, porque, né? E ali a gente foi pegando mais gosto ainda da política, né? A gente também tinha contato com vários políticos, porque um pouquinho do segredo. Muitos políticos ligam para dar informação do rádio, né? Tinha político lá em Brasília falando, acabou de ser votado e tal. Então a gente tinha esses contatos, né? E aí a gente foi gostando do rádio e tal. Aí eu também tenho, né? Minha mãe falecida gostava muito de política, né? Sempre fui envolvida. Eu tenho esse tio que eu te falei que foi falecido também. Ele foi candidato a governador. Na primeira vez que garotinho veio candidato a governador, ele veio pelo antigo Prona. Raiz mesmo. Isso. Então assim, a gente estava sempre ali nos bastidores, né? Com política e rádio, né? E vocação, você falou também na questão de comércio, a gente também, família, meu pai, todo mundo. Então assim, foi difícil não seguir esse caminho, né? Sempre fiz rádio, apresentando, mas eu comecei nos bastidores. Eu fiquei ali uns 3 anos, eu acho, só nos bastidores, que ninguém conseguia ouvir a minha voz. As pessoas mandavam um abraço para mim no ar, mas não sabia, né? Não conhecia nem a voz, porque eu era tímido mesmo, não gostava, né? Fazia só os bastidores ali. E aí a gente queria entrar na política para fazer diferente, né? Eu comecei porque a minha mãe tinha uma associação lá no Novo Jockey, né? Uma associação escolar. A gente cuidava de criança. Antigamente, numa época que o Novo Jockey só tinha aquele asfalto na principal. Sim. Né? Não tinha nada. Hoje em dia melhorou um pouquinho, tem gente que reclama ainda e tal, mas aquilo ali já foi bem pior, né? Então a gente mantinha lá uma associação escolar, minha mãe, né? A gente cuidava lá de crianças lá no bairro, com um projeto social, voluntário, com pessoas voluntárias. E nesse processo lá, eu já trabalhava, né? E aí eu comecei a participar desse processo lá, né, com as pessoas. E aí eu comecei a comprar briga, né, da população, ajudar, coisas básicas que, né, inimagináveis aqui, que faltava lá, né. E a gente começou ajudando as pessoas, até mesmo simplesmente com uma orientação. E aí as pessoas começaram a falar, você é jovem, você tem a força da juventude. Foi um slogan que eu segui por bastante tempo, Luciano Freitas. E você entrou novinho, né? 20 e poucos anos. Isso. Não, até antes, tinha um cadinho ali. Fazendo isso, né? E aí começou aquele negócio, você tem que ser candidato, que você está fazendo muito mais que o vereador do bairro, aquele negócio todo. E eu sempre naquele negócio, política tem que ter dinheiro, né? Aquele negócio todo.
não gosto nem de um lado, nem de outro, que a nossa cidade sempre foi dividida, né? Não gosto de um lado, não gosto de outro, não sei o que e tal. Eu, muito radical, como eu sei que você também já foi muito radical. Isso aí, você esquece. A gente já sempre foi muito radical, aquele negócio todo. E aí, vou voltar, eu acho que eu errei aí as datas aí, os anos aí. Acho que foi em 2004 que eu me aproximei de querer entrar na política, né? E aí, assim, eu fui procurar partido, saber o que era partido, ser candidato, alguma coisa nesse sentido que eu não entendia. Eu ajudava por gostar das pessoas, de ajudar mesmo, de vem de família, né? Procurar entender como funcionava a parte burocrática. Aí que é o problema. Que as pessoas, né, não têm muita noção. Como entrar no partido, como fazer parte de um partido. E aí, aquele negócio todo, eu cheguei nos últimos dias lá e aí eu não consegui partido para mim ser candidato. Isso lá em 2004. Isso. Aí eu acho que foi em 2004 mesmo, se eu não me engano, acho que foi. Aí eu tava lá naquele processo e tal, aí vão ajudar aqui e tal. E aí a gente foi sempre participando de políticas dos bastidores, ajudando os candidatos, aquele negócio todo. E em 2008 não, você candidato, né, agora você e tal. E aí, na época, o partido PHS, ele estava assim, com um candidato que não era nem de um grupo nem de outro. A terceira via. E aí eu falei, acho que é nesse caminho que eu vou, né? E aí, a gente acabou se filiando, né? Só que no meio do processo, assim, porque antes era um ano antes que você tinha que se filiar, aquele negócio todo, fazer as reuniões, aquele negócio todo, eu acabei abrindo uma empresa. Eu já trabalhava, né? Minha profissão, posso dizer que é padeiro. Olha só quantas coisas. É verdade, é. Minha profissão é padeiro. Eu trabalhava, né? Desde sempre, trabalhando no Ronset, no Superbom, Rede Super Líder. Aí eu quis abrir uma padaria para mim. Foi lá em Barcelos, distrito de São João da Barra. Tive a oportunidade de pôr uma padaria pronta lá, alugar, né? Na época a usina estava funcionando, tinha 3 turnos lá, de manhã, de tarde, o pessoal trabalhava de madrugada. Era movimentado no distrito, né? Isso, cheio de fome. Olha. E aí a gente chegou lá, eu tinha um parente que tinha um supermercado da Rede Super Líder, e a gente conseguia comprar trigo junto, aí comprava mais barato, a gente chegou a fazer um cheio de promoção lá, vendendo, e aquilo me consumiu muito, que eu desisti de ser candidato em 2008. Padaria, você trabalha muito, cara. É isso aí. Mas aí a gente tinha lá, conseguimos botar funcionário, vendia. Aí, como eu estava te falando, tinha a usina. Do dia para o outro a usina fechou. Fechou e acabou o comércio geral lá. Aí tivemos que fechar. Hoje eu tenho até meu primo que toca, fazer até propaganda para ele, que toca lá no posto que tem lá de gasolina lá, ele toca a padaria lá. E aí eu desisti de ser candidato e fiquei naquela, mas filiado lá no PHS, né? Na época eu ia até ser o presidente da juventude. Aí foi outra pessoa que eu me afastei, indiquei outra pessoa e tal. A gente ficou ali nos bastidores ali ajudando. E naquela ocasião, né? O partido apoiou Feijó para candidato a prefeito. Mudou lá. Ia ser o Coronel Almi Porto. 2012, então? Não, 2008, eu acho. É 2008. Primeiro ano que a Rosinha foi eleita. Verdade. Né? Prefeito de Campos. E aí, a gente ficou lá, tal. Eu também não concordei muito, porque a gente estava com uma via totalmente diferente. Aí, porque a gente queria uma política independente dos políticos que já existiam na cidade. Porque eu era novo, não queria continuar aquela mesma política. Queria sangue novo. Minha intenção era essa naquela época, né? E aí, eu, em 2012, aí passou, trabalhei na padaria, tive minha padaria, depois tive outras padarias, né? Tive até aqui no bairro do Parque Aurora, né? Aí já era pai, né? Sou pai de gêmeos, tenho uma menina também, né? Meus filhos, o Ricardo aqui tomou até um susto, estão com 20 anos, 20 anos, fizeram em maio. É os gêmeos aqui do Parque Aurora, todo mundo conhece. É o Guaravita, os gêmeos, porque eles, quando pequeno falava enrolado, né?
Aí ficou Gualavi, todo mundo conhece aí, entendeu? Cara, então... São mais famosos do que eu. Não, eles são, cara. Minha esposa deu aula pra eles. Ela falava neles e eu não me liguei que eram seus filhos. Olha só, tá hoje em dia eu deixei de ser o Luciano Freitas para ser o pai dos Guaravi. O pai, tá desse jeito. E eles não entraram na política, não? Olha, quando eu era menor, um pouquinho, falavam, um queria ser candidato em Campos, outro falava que queria ser em São João da Barra. Aí depois, acho que um dia, não sei, vamos ver, né? Mas eu não queria isso pra eles, não. Melhor não. Não gostaria. Sai disso, menino. E aí, Ricardo, a gente foi ali, né, gostando de... trabalhando, gostando de política e tal, né? Aí foi a questão que eu falei assim, rapaz, eu gosto desse negócio de política, eu gosto de ajudar. Eu via a política como instrumento de ajudar as pessoas, entendeu? Eu sempre vi nesse formato. E aí, teve um período, né, que minha mãe perdeu a visão, né? Minha mãe com diabetes, perdeu a visão. Eu sou filho único, né? Sempre ali junto com a minha mãe. E aí eu passei a defender e conhecer a causa dos deficientes. Verdade. Né? Você sempre teve essa bandeira. Desde que eu te conheço, você sempre teve essa bandeira. Porque a gente passou a sofrer na pele, né, os preconceitos, né? Porque nós, seres humanos, temos um costume de rejeitar um pouco o diferente, né? A pessoa que é um pouquinho diferente, a gente acaba... Né, não sabe como tratar, falar com um deficiente, seja qual for a deficiência. Às vezes até querendo ajudar, mas é uma ajuda que ele não está precisando e não está querendo naquele momento. E você acha que ele precisa daquele tipo de ajuda. E o que minha mãe sempre dizia, que as pessoas viam os deficientes visuais como coitadinho, vamos dar uma esmola. Tem aquela coisa, né, do cego com a canequinha na frente da igreja. Eu ia entrar nesse assunto. Uma vez uma colega da minha mãe, essa senhora também já não está entre nós, ela pedindo ajuda para atravessar a rua. Gente, me ajuda para atravessar a rua. Foram lá dando dinheiro no bolso dela, né? Ela só queria um braço ali com a mão, né? Para atravessar a rua, mas aí foram lá querendo dar dinheiro a ela. E ela não, né? Eu posso depois, esse tempo, falar de várias experiências com os deficientes que são, assim, eficientes, né? Sim. E aí a gente estava lá naquele processo, eu comecei a defender a causa e tal, dos deficientes, aí a força da juventude já está passando, né? Virando já uma força do povo, porque a idade também já estava passando, né? Aí tem que mudar o título, né? Aí a gente estava lá naquele processo todo de gostar de política, naquele negócio, rádio, né? Aí eu fui convidado, né? Eu estava quieto também, vamos dizer assim. Eu fui convidado pelo Coronel Mi Porto para me filiar ao PSOL. Aí eu falei, rapaz, PSOL? Ele, não, o PSOL não tem em Campos, não sei o que. Foi lá no comecinho do partido. Eu acho que foi ali em 2009 já, por aí, 2010. É um partido que sempre gostou de juventude, né? O pessoal sempre teve essa bandeira de juventude. Militância jovem. E eu era aquele cara que era radical tudo que eu tô te falando, entendeu? Então é um jeito do pessoal, né? Bem radical. Quanto a tudo e quanto a tudo. É mais esquerda que o PT, né? Pintar o cabelo. Eu falo do pessoal. Hoje o pessoal nem acredita que eu já fui do pessoal. Entendeu? Aquela revolta de jovens. Aí a gente foi lá pro pessoal para ajudar o Coronel Mi Porto, que estava tentando ser o presidente do partido na cidade e tal. Ele queria ser candidato. Eu quieto na minha, e ele falou, não, vem pra cá, não sei o que. Eu entrei. Aí na ocasião eu saí do PHS, que o presidente era o professor Wagner Teixeira, né, que foi também meu professor de recursos humanos, quando eu entrei no antigo Onset, como, né, profissional de padaria. Então assim, aí a gente entrou ali naquela questão de ajudar ali. Aí ele me apresentou na época a diretora de um sindicato que queria ser candidata a deputada estadual, a Janira Rocha, né? E aí foi o meu verdadeiro, assim, participação ativa em uma campanha, né? Eu coordenei a campanha da Janira Rocha aqui em Campos em 2010, em Campos, São João da Barra, São Francisco, né? E essa coordenação foi o meu carro e mais 2 amigos na rua,
né? Ia conversando com os amigos e tal. E a gente só em Campos conseguiu 500 e poucos votos para ela, que foi assim fundamental. Ela teve poucos votos, mas o Marcelo Freixo já era aquele campeão de voto, acabou puxando ela. E a gente, aquele negócio, eu lembro de uma reunião, né? Eu falando com você que eu era dos bastidores. Uma reunião lá em Cardoso Moreira, ela discussando, ela, não, meu representante da Juventude de Campos. Eu fui falar, perna tremendo, eu não sabia o que falar, me pegou de surpresa, né? Aquele negócio todo. Aí eu cheguei, ela, não, ele é meu candidato, não sei o quê. Aí eu falei, depois eu quero conversar com você. Que história é essa que eu sou candidato? Eu não tinha intenção de ser mais, né? Já tinha desistido. Falei, deixa eu nos bastidores que eu funciono melhor. E aí ela veio candidata, ganhou eleição e tal, e aí a gente naquela, vai pensar na gente, né? Fizemos uns compromissos com algumas pessoas aqui e tal. Vai surgir uma nomeação, alguma coisa assim, né? No gabinete dela. E aí, lá naquele período a gente já via que ela estava se desviando do caminho, do que ela tinha prometido. E aí vem mais ainda a minha revolta. Eu cheguei a ser coordenador da juventude do PSOL no interior do estado do Rio de Janeiro. Aí já na eleição seguinte, meu nome foi cogitado para ser candidato a prefeito pelo PSOL. Meu nome saiu na pesquisa com 2%. E para Campos, né, cara? Fiquei feliz da vida naquela gente pra época. Caramba. Porque o PSOL em Campos tinha umas duas correntes. Hoje em dia eu não sei como é que tá, tô falando da minha época. Que tinha duas correntes lá brigando pela liderança do partido. Uma queria ser o candidato a prefeito, outro queria ser o presidente do partido. E eu era o único que eles não se falavam, brigavam. Eu era o único que eu conseguia conciliar, conversar com um, conversar com o outro, e aí a imprensa e tudo falando sobre isso. Só que isso não foi muito bem aceito dentro do partido, né? Porque já tinha lá os seus caciques lá dentro. Mas a gente tinha, né, carisma, conhecimento, as pessoas gostavam da gente e tal. E aí também desisti de ser candidato lá. Porque lançaram outro candidato, não foi nada daquilo que a gente pensava. E naquela ocasião a Janira Rocha também não comprometeu e não fez nada pela gente. É aquele povo que a gente ajuda, ganha, chega lá e esquece, né? E aí, rapaz, eu ali, naquele negócio, falei, agora eu já tenho um grupo, um monte de gente que acaba seguindo você, acaba gostando, né, de você, acaba te incentivando, você querendo sair, mas não, vamos lá, né, você não pode desistir. E aí, eu acho que eu tô conseguindo não esquecer de nada. Mas vamos fazer a linha do tempo. Tá indo bem, E aí, não tô pulando alguns pedaços, mas vamos lá. Aí, rapaz, eu fui convidado por Roberto Henriques, que estava fundando, ele era deputado estadual, estava criando ali, junto com o ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, o PSD 55. E aí entrei no processo com ele de colher assinatura, aquele negócio todo. Fui o primeiro presidente da juventude do PSD em Campos, na época do Roberto Henriques, que queria ser candidato a prefeito de qualquer jeito, né, naquela época. E a gente ali, juventude, né, aquele negócio todo. E aí eu fui passar a entender um pouquinho de partido por dentro, como eu tô te falando. Ali fui entender partido por dentro, porque eu participava do partido, né? E ali aconteceram coisas que quem já foi candidato, ou quem é candidato, ou quem gostaria, dentro do partido existem várias situações, e aconteceu coisas ali que não me agradavam, que faziam com os próprios candidatos. E eu comecei a pegar uma revolta dentro do próprio partido, porque eu falava assim, poxa, como é que ele trata o candidato, não o Roberto Henriques, mas o coordenadores, o pessoal ali, né? Para entender realmente que funcionava. Aí eu falei, rapaz, é assim, aquele negócio, é assim. Aí eu fui, o Roberto Henrique sempre me incentivando e tal, cheguei a ser o candidato, né? E aí, rapaz, no meio da campanha, eu percebi que tudo aquilo que ele tinha me prometido de ajuda de campanha, ele não me deu. Eu não tive placa, eu não tive adesivo, eu não tive material de campanha, eu não tive recurso nenhum. Combustível. Nada, sabe o que é nada? Tinha eu, na época eu tava sem carro. Tinha eu, entendeu? Eu e a minha família, claro, minha mãe sempre me apoiando, minha esposa, né, e tal. Mas assim, era eu,
Eu e os amigos, né? A gente não pode esquecer. Mas assim, aí chegou no meado da campanha, quando você não pode mais tirar seu nome, eu falei assim, rapaz, eu vou desistir disso. Porque mesmo naquela época, eu não vou falar nomes, né? Você até falou assim, cuidado com os nomes hoje aí. Nomes. Não vou falar nomes, mas naquela ocasião eu tive 5 candidatos, que até depois foram eleitos, me chamando para apoiar eles, desistir e apoiar eles. Mas sempre tem isso, né? Eu acabei desistindo e não sei se foi inteligente ou não, eu não apoiei nenhum deles, né? Poderia ter arrumado um dinheiro para consertar o meu carro, alguma coisa assim, né? Salvar alguma coisa. Mas né? aí eu não sei, foi inocência. Teve um que quase que eu fui e eu falei assim, rapaz, eu não quero fazer isso, me vender. Acho que não é o meu perfil, não vou me sentir bem com isso, né? E assim, na política, né, nem todo mundo pensa assim, né? Aí eu peguei, desisti de ser candidato, não votei em mim, mas apareceu uns votinhos pra mim lá. Cara, nem ele votou nele, outros votaram. Olha só, eu cheguei a aparecer na televisão, né? Aí eu já estava defendendo a questão dos deficientes e tal, um transporte com acessibilidade, uma coisa assim que eu falei na época. Minha música de campanha era um funk, que eu fui famoso aí, né? Passava nas comunidades, aí todo mundo ficava pulando e tal, tô contigo, não sei o que. Aí eu não votei em mim, tive uns votos. Que engraçado da história, que se esses votos não aparecessem, agora eu vou falar o nome, o Fred Machado não teria sido eleito vereador pela primeira vez. Aí, ó. A legenda, né? Por causa da legenda. Se eu tirasse os meus votinhos lá, que eu tive lá, rapaz, eu não sei se foi 50 ou 59. Teve alguma coisinha lá. E a gente faz muita conta, né, cara? A gente fica fazendo com o negócio de coeficiente. Cara, é um estresse danado. Aí o partido, né, seguiu lá, eu desisti. Aí fui tocar minha vida, né? Tocando minha vida e tal. E aí, isso foi, acho que foi em 2012. Eu tô meio perdido nos tempos, mas vamos lá. Eu acho que aí já tive Covid 2 vezes. Vamos lá. Tô esquecido. Aí, rapaz, eu não gostava, né? Como te falei, daquele ambiente ali do que estavam fazendo com os candidatos. Eu falei, rapaz, tá errado, não sei o quê. Aí eu fui fazer o mais difícil, que ninguém nunca ouviu falar em Campos na época: criar um partido. Aí eu fui, conversa com um, conversa com o outro, e eu estava procurando, depois fiquei sabendo que eles estavam me procurando, que foi o Partido da Mulher Brasileira, PMB 35, onde eu fui o coordenador do interior do estado do Rio de Janeiro, fui o coordenador do processo de legalização do partido, fui a terceira pessoa no estado do Rio de Janeiro que colheu mais assinatura, né, do processo de legalização. Fiquei lá em terceiro, mas quem ficou à frente de mim também foram pastores, pessoas bastante influentes. Eu tenho muito orgulho de ter conseguido mais de 3.000 assinaturas para o partido, para a criação do partido. E ali a gente começou de fato, né, vamos dizer, não existe, né, mas eu criei de fato a profissão presidente de partido. É verdade. Eu criei ali eu queria ser o presidente do partido, eu tinha orgulho daquele negócio que você pegou lá de trás, né, de um sonho, de um papel, né, era um papel, não tinha nada, né, e muitos políticos, né, na época falaram: esse processo não vai sair nem do papel, não sei o que, e depois tiveram que sentar com a gente para conversar, né, pedir apoio. E aí, não vou falar nomes. Aí a gente, em 2015, né, tivemos o registro do partido, né, o partido virou partido de fato. A gente começou indicando as pessoas para ser presidente nos outros municípios do interior aqui do estado, São Jurabá, São Francisco, no norte fluminense, né, Macaé, enfim. E aí a gente ficou coordenador do partido e ficou no interior do estado e presidente do partido no município de Campos, né, onde, vamos dizer, tinha o presidente estadual e eu tinha um polo que era Campos, que era Luciano, né? Era mais ou menos assim. E aí eu peguei amizade com a presidente nacional, o presidente estadual, vamos dizer, amizade mesmo, de ficar na casa, de curtir, de final de semana, de parceria, de olhar olho no olho, de já se conhecer mesmo, né? Aí
Quando eu me tornei presidente mesmo, as pessoas, você vai perder esse partido, não sei o quê. Vivi um dilema ali, que toda hora era gente querendo parar o partido, e eles foram firmes comigo, né? Na primeira vez, vamos dizer assim. Foram firmes comigo ali, mantiveram e tal, e a gente queria lançar um candidato. A gente vivia buscando um candidato próprio que fizesse... prefeito, no caso. Que fizesse, né? E eu, para vereador, eu estava buscando pessoas representantes de classe. Entendeu? Assim, um médico, um humorista, que foi o Ricardo, né? A gente estava buscando assim, eu fiz um projeto mesmo de um partido que fosse independente de todos. E realmente tinha, né? Tinha um representante. Cada um tinha a sua área ali. Sim. Você parar para analisar, foi assim. Verdade. E aí eu consegui construir isso, né? Com pessoas que estavam comigo lá desde trás, desde quando a gente começou colhendo assinatura, aquele processo todo e tal. A gente estava ali e eu chamei essas pessoas para fazer parte do partido, ser o vice-presidente, tesoureiro e tal. Aí depois eu descobri que o tesoureiro e o presidente é o mais importante dentro do partido, os dois têm que estar bem alinhados. Fui descobrindo mesmo ali, fui entendendo e fui estudando política, partido, legislação, porque muda a cada eleição, né? E fui entendendo aquilo tudo ali. E a gente pegou e estava querendo lançar um candidato, né? As pessoas, não, tem que ser você, porque você é a cara do partido e tal. E eu buscava uma mulher para ser a candidata a prefeita. Seria o ideal, né? PMB. Mas era muito difícil. Verdade. Encontrar uma mulher com perfil. Até para preencher a cota dos 30%, sim, não foi fácil. Porque aí eu vou chegar lá. Aí a gente começou conversando, né? E começou caminhando com o Rogério Matoso, né? E aí a gente tinha o tal programa de rádio na qual eu tive meu primeiro contato. Isso. E aí com o Rogério Matoso eu permaneci presidente, ele pré-candidato a prefeito, a gente começou a fazer um programa de rádio, a gente levava alguns pré-candidatos e a gente atendendo os clamores da população, dando voz, né? Isso foi na Rádio Campos Difusora. Aí eu usei minha experiência que eu já tinha lá de trás, né? Eu acabei fazendo a produção do programa dele também, né? Quem ia ser entrevistado, aquele negócio todo. E a gente estava ali com o Rogério Matoso e sempre vem ouvindo, não, você perdeu o partido, você vai perder o partido, não sei quem está pagando o partido, aquele negócio todo. E aí, eis que um belo dia o Rogério Matoso foi no Rio para buscar um partido para fazer coligação com a gente. Aí ele tá lá, aí ele chega, presidente, isso já era tarde da noite, me dá aí a lista de pré-candidato nosso aí que eu vou sair ligando pra todo mundo amanhã pra gente fazer uma reunião. Eu sempre fazia isso, né? Aí nesse outro dia ele falou, pai, eu vou passar aqui na sua casa pra gente ir lá pro partido, né? Pra gente poder alinhar as coisas. Eu falei, não, beleza. No outro dia, cadê o Rogério Matoso? Ligo para ele, nada, ligo pro motorista dele, nada, ligo para as pessoas próximas, nada. Na época eu estava sem carro, peguei um táxi e fui no partido, porque ele alugou uma sala e tudo que tinha na sala era meu, computador, mesa, né, tudo lá era meu. Quando eu chego lá no partido, isso é história, tá, gente? Não tinha nem o banner mais do partido, já estava outro partido lá. Doideira, cara. PPL, eu acho, o Partido da Pátria Livre, um negócio desse. Assim. Cadê meu partido que tava aqui? Não era PSL não, né? Não, PPL, não, acho que era o 51, não vou lembrar mais aqui. Aí, e o mais irônico, usando o meu computador, filiando outras pessoas do partido dele. Ele tinha pego um outro partido. Aí ele, presidente, você vai tomar uma calça errada, o partido foi pro lado de Garotinho. E o presidente lá estadual já bateu o martelo, o partido você tá com Garotinho. Aí eu falei assim, olha, o meu presidente estadual, tudo que ele prometeu, ele cumpriu comigo. A única pessoa que não está cumprindo é você. Ele, não, calma aí, vem pra cá. Eu falei, rapaz, eu saí de um partido que eu estou presidente para ser apenas mais um aqui com você. Muito obrigado. Aí desci essa escada puto, com cara de choro mesmo, com raiva mesmo. Porque eu falei, quero meu computador, quero minhas coisas. Comecei tirando as coisas do lugar, né? Calma aí, mais um aqui, filiar mais um aqui e tal.
E aí naquela ocasião, a gente já tinha nominata para ser os candidatos. E aí alguns falaram assim, olha, eu vou seguir o Rogério Matoso. E outros, não, eu vou seguir o Luciano. E aí eu saí, desci as escadas, liguei para o presidente estadual na época, que era o Cid Clay Bernardo. Liguei para ele e falei, aconteceu isso. Aí ele me fala um palavrão. Ele, rapaz, ninguém pega um partido de um dia pro outro, ele já estava negociando isso. Ele, rapaz, ele falou que o partido já está lá, ele, rapaz, não existe isso, não sei o que. Luciano, o que você quer fazer? Faltava, Rick, 3 dias, eu acho, para acabar o processo de filiação ali, para ser candidato. Aí eu que era contra, vamos dizer assim, não da pessoa, sim por forma de fazer política, falei, rapaz, eu acho que o único caminho é ir pro lado de Garotinho. Ele, como que você falou que você não queria pro lado de Garotinho? Uma das propostas do partido está com você, que você não queria caminhar com Garotinho. Rapaz, eu acho que o melhor caminho para ir para lá, eu não tenho onde arrumar nominata aqui mais, o partido está desestruturado, porque saiu quase a metade, porque o Rogério Matoso tinha uns atrativos para dar às pessoas, eu não tinha. Eu tinha a minha palavra, a minha seriedade, conduzir o negócio, né? Não tinha nada para oferecer. E aí, até comentamos antes de começar aqui, uma pessoa, né? Falei com você, esse nome eu não posso falar. Saiu de lá falando que eu me vendi, ganhei dinheiro para ir pro lado de Garotinho, tô esperando esse dinheiro chegar até hoje. Ia me ajudar bastante esse dinheiro, mas vamos lá. Aí eu peguei, fomos conversar com o Garotinho, né? Eu lembro que eu fui conversar com o Garotinho, acho que era um dia qualquer de 3 horas da tarde, e o Garotinho, rapaz, vem pra cá, os vereadores reunidos, vem pra cá, não sei o que você precisa e tal. Eu falei, Garotinho, vamos devagar, porque meio-dia eu tava criticando sua esposa nas redes sociais. Eu lembro muito no programa do Rogério Matoso, nossa, a gente falava, né? E aí eu sentei lá, fomos conversar, eu falei, e ele é testemunha, eu não pedi nada para mim. Eu falei assim, eu quero que você dê estrutura para os meus candidatos. Eu quero, né, porque muita gente não sabe, todo partido precisa de um contador e um advogado, eu não tinha condições de bancar isso, pagar isso, eu pedi isso a ele. E aí ele falou, não, é isso que você quer e tal. E aí ele falou, não, você não pode ficar fora do governo. Se você vai fazer parte do nosso grupo, você tem que participar. Aí criou lá um assessor de assuntos especiais da Secretaria de Governo para mim, né? Fiquei lá ajudando. Fiz muito em pouco tempo, isso já era em 2016, finalzinho de campanha. Vamos dizer, eu me considero assim, que eu dei um gás ali no finalzinho do mandato, que muita gente já estava lá há 8 anos, né? Já estava meio acomodado já nos seus lugares, né? E eu dei aquele gás assim, não, vamos fazer isso e tal, as reuniões, e, né, falava. Tinha reunião que o Garotinho falava assim, eu quero ouvir a sua opinião, Luciano, e tal. E aí a gente foi, né? Aí aceitamos um vereador no partido, aí esse vereador tentou me tirar da presidência do partido, falava que eu era muito imprevisível, né? E aí a gente foi ser candidato, né, participar da eleição com os nossos candidatos, onde a gente fez uma coligação com o Partido da Igreja Universal, né? E na coligação a gente estava lá na expectativa de fazer quase 3 do nosso lado, né? Do nosso partido, porque tinha lá o pastor da Igreja Universal, tinha o Alexandre Tadeu do lado de lá, a galera lá era tudo pequenininho, desculpe eles, mas todo mundo era pequenininho, né? E nós tínhamos ali um vereador de mandato que tinha tido quase 5 mil votos na eleição anterior. A gente tinha uma policial militar que participava do Gugu, a PM cantora Niara Rangel. Isso, deixar um abraço para ela, né? A gente tinha ela e tinha uma galera ali, né? Que eu falei assim, vocês têm que aparecer com os votos aí, mas tá todo mundo brigando por igual aqui, né? E consegui tratar todo mundo por igual, até o próprio vereador do partido, né? Vamos sentar aqui, é assim, né? Ninguém teve privilégio, né? Aí nesse processo eleitoral tinha lá um nosso já tá até rindo, tinha lá o nosso tesoureiro, né? Ele até perguntou hoje pra mim assim, rapaz, você fala com ele? Eu falei, fala, pai, ele nunca, né? Porque ele sonhou lá, eu acho,
que ele ia ter um privilégio maior no partido por ele ser o tesoureiro do partido. E aí ele achou que ele ia, né, ter recurso, ia ter um monte de coisa, e na hora que veio o candidato ele viu que ia ser todo mundo por igual. Por igual, sim. Ele foi para as redes sociais falar do partido, que o garotinho tá mandando no partido. Olha, se a gente tem um líder político e a gente passa a caminhar com ele, a gente tem que ouvir, né? Tem que seguir aquele líder. Tem que aquele ter como líder, um acordo, né? Aquele líder político, né? E eu acho que também o que mais o irritou não foi nem a questão de recursos, né? Foi a questão do tempo de televisão. Muita gente, né? Porque o PMB não tinha tempo de televisão. E eu lembro que na véspera, né? Você até ligou pra mim e você falou, ó... Não, eu tive com você, eu acho. Você teve comigo, que a gente, todo mundo ia fazer, né, gravar o horário eleitoral. Aí o Luciano falou, rapaz, vai dar um problema danado. Não tinha tempo para todo mundo. Porque só a Aniara e o Albertinho falou o nome. O vereador vão poder falar no horário eleitoral, né? Eu falei, rapaz, isso vai dar horroroso, cara. Vai dar estresse. A minha intenção na ocasião, que a gente tinha, era 7 segundos, eu acho. Um negócio era desse, 7, 8 segundos. Um negócio desse, assim, eu falei assim, eu ia falar assim, vote nos candidatos do partido da União Brasileira. E aí ia aparecer todo mundo. A intenção é essa. Você vai falando na hora aí, que senão eu falo demais aqui. Não, tranquilo. Eu gosto de rádio, lembra-se disso. E aí, rapaz, a gente participou lá, né? Aí viemos com o Chicão não veio, não conseguiu e tal. E deixar, né, claro, o meu sonho, né, o meu objetivo naquela ocasião e tudo, é que eu queria criar, né, uma secretaria da pessoa com deficiência. Né, já existe em São Paulo, até recentemente existia no governo do estado do Rio, foi extinto. Existe em vários lugares, né, Secretaria da Pessoa com Deficiência. E esse era o nosso compromisso, né? Onde a gente ia buscar pessoas do partido, né? Se não fosse eleitos, para estar ali ajudando nesse processo que a gente queria criar no governo do então Dr. Chicão, né? E aí a gente não conseguiu, né? E eu, como eu te falei, eu sempre tive bom relacionamento com todo mundo. Eu acho que eu não tenho inimigo na política. Eu só não faço mais acordo com o Rogério Matoso. Não tem como fazer. É complicado, né? Tem certas pessoas que eu não posso mais fazer parceria, caminhar junto, não tem jeito, né? Aí todo mundo fala, a política muda muito, mas tem certas coisas que pra mim não tem jeito. Nesse caso, aí, não. Vai além da política, né? Até com o secretário que eu falei com você aqui lá nos bastidores, né? Que saiu falando que eu ganhei isso e aquilo outro e tal. Também não tem como eu fazer política com eles. E aí a gente pegou. Eu tinha amizade com o Rafael Diniz, né? Ele vivia querendo ir pro partido na época, queria que o partido caminhasse com ele lá atrás, né? Ele fez uma homenagem para mim quando saiu o registro do partido na Câmara e tal. O vereador que você acabou escapulindo aí também fez homenagem para mim, que ele acabou vindo. Vou falar, o vereador Albertinho, ele veio pro partido. Na ocasião, tinha 2 vereadores sem partidos, que era o Albertinho e o Magal. Aí pediram para me escolher qual dos 2. Eu escolhi o Albertinho, pelo simples fato de quando saiu o registro do partido, ele fez homenagem para mim. Eu falei, já tem uma identidadezinha com o partido, traz ele. Mas não foi nada demais com o outro, né? Me dou bem com todo mundo. E aí eu procurei, né, o Rafael Diniz, apresentei esse projeto a ele. Aí ele falou que secretaria é difícil, né, e tal, que ia criar uma coisa de coordenador, alguma coisa, e não aconteceu. E foi o governo que a gente não gostaria de ter novamente. Viu aí, né? Nossa. Mas isso foi bem no comecinho, sabe? Acho que foi até antes de ser eleito, de tomar posse, eu acho. E ele me procurou, eu procurei, uma coisa assim. Eu tenho amigos, né? Um puxa o outro, vem cá, vamos ali conversar e tal. E aí a gente decidiu, quando o Rafael Diniz, né, ganhou a eleição, decidiu se afastar. Não quero mais. Mas aí já era ali foi em 2016. Em 2017 eu falei assim, eu já estava presidente do partido ainda. Em 2017 eu reuni todo mundo, falei, gente, e aí? E eu tinha lá o pessoal do partido da estadual falou assim, com esse cara aí não tem como caminhar não.
Nem se saísse o projeto lá com ele lá, não tinha como caminhar não. Aí tá. Aí veio a eleição de 2018. O partido estava ajudando o Garotinho para governador, o Garotinho não pôde ser candidato, aquele negócio todo e tal. E aí o partido ficou meio zangado com o Garotinho, na estadual, né? Porque o Garotinho dizia que ia ser candidato e o partido... Mas aí foi questão da justiça, né? Aí ele foi até o último grau para depois disso. Aí usou todos os recursos, cara. Eu recebo uma ligação do meu presidente estadual e fala assim, ó, nem Rafael Diniz e nem Garotinho você vai poder caminhar mais. E nosso grupo era Garotinho. Todo mundo passou a ser Garotinho, o grupo, todo mundo, né? E aí, isso em 2018 para 2019. Aí ele falou assim, ó, Luciano, toca o barco aí você com o partido, mas sem caminhar com esses 2 grupos, não puxa nem para um lado nem para o outro. Eu entendi o quê? Lança um candidato. Me reuni com o pessoal do partido, que ficou, né? E falei, ó, tem isso, isso e isso. Aí o pessoal, não, você tem que ser o candidato agora. Aí a gente estava se organizando, já conversando com outros partidos para fazer... Mas isso na de 2019 já. Para a eleição de 2020, para prefeito e vereador. Já estava trabalhando nesse sentido. Aí eu já estava, né, eu era empresário, né? Aí eu tinha meus recursos próprios e tal. E a gente caminhando ali, vamos embora, vamos fazendo reunião e tal. E aí a gente pega um belo dia, uma reunião. Eu pulei um pedaço da eleição de 2018, que a gente lançou o candidato, deputado estadual, né? Eu lancei os candidatos aqui do interior, né? O Ricardo nunca mais quis saber de política. Não. Nunca mais. Não gostou da experiência. Lancei os candidatos aqui, foram bem votados. Eu só fui pra rua gritar Milton com a camisa de Bolsonaro. Nem isso eu faço mais. Então. Não dá uma dentro. Não. Na política. Aí a gente apoiou algumas pessoas aqui, uma professora que foi bem votada, foi até bem mais votada do que gente de nome, que tinha sido até candidato prefeito aí, ela foi mais votada do que ele. E a gente, assim, eu pude indicar pessoas, até no processo de 2016, que o partido foi bem. Se você pegar a quantidade de votos quando eu era presidente do partido, a gente estava bem, fomos bem votados. O partido não conseguimos eleger ninguém, mas o partido foi bem votado. A galera que estava ali, a ideia, o propósito foi bacana. Em 2018 também fomos bem votados. Aí no dia final lá, a presidente estadual, o deputado estadual, a presidente estadual me liga e fala assim, Luciano, eu preciso que a sua esposa seja candidata. Eu não faz isso não, porque lá em 2016 eu tive que colocar minha esposa, ela não é política, ela não gosta. Pra cumprir a cota, né, cara? De mulheres no Partido da Mulher. Porque em 2016, muitas pessoas que estavam filiadas com a gente apareceu filiado em outro partido também. Tivemos essa dificuldade aí. E aí colocamos ela, não gosta e tal. Aí eu falei, agora você já tá, vamos pra rua. Eu acho até porque ela não gostar, ela acabou torcendo o joelho numa caminhada, ficou os últimos 15, 20 dias lá sem poder ir pra rua. Contra a vontade. Foi contra a vontade dela, ela tá até acompanhando a gente. E aí, ela não. Aí em 2018 a presidente nacional fala assim, eu preciso. Eu falei, não, presidente, não vem com essa de novo não. Aqui em casa, se a senhora quiser uma mulher, a mulher é minha mãe. A política que é ela. Minha mãe é deficiente visual, veio candidata, mas minha mãe, né, não tinha recurso, o partido não tinha recurso nenhum, enfim. Material de campanha, acho que foi no finalzinho que apareceu alguma coisa. Mas, vamos dizer assim, eu votei na minha mãe. Ela teve 100 e poucos votos. Mas ela fez uma campanha dentro de casa, com os deficientes dela, os amigos dela, né? E aí... E era uma fase também que estava no auge da Covid, né, cara? Não, 2018 ainda. Deleta tudo isso. Aí ela foi candidata e tal, aí o partido, uma confusão, não tinha recurso para nada, enfim. Aí em 2019, a gente se preparando para a eleição de 2020, a gente lá naquele processo veio um dia de uma reunião, até numa empresa que eu tinha. Chegamos lá, reunido lá com o pessoal, lançar candidato, não sei o que, vendo já coisas já. Chega uma matéria que o partido estava com o pessoal dos Bacelar,
o Rodrigo Bacelar tinha pego o partido. Eita. E aí eu liguei pro presidente, ele disse, Luciano, eu preciso mexer aí, não sei o que. Eu falei, presidente, mas lá atrás, a gente foi caminhar com o Garotinho. O Garotinho não me tirou da presidência, não. Todo mundo fala mal dele. Verdade. Mas ele não me tirou da presidência do partido. Pode ter tentado, não sei. Mas ele não me tirou da presidência, não. Aí eu fui, marquei, fui lá conversar com o pai, com o Marcos Bacelar. Falei, ó, poxa, fizeram feio comigo. Se vocês quisessem o partido, a gente podia conversar. Nem fui avisado. Né? Entendeu? Aí o presidente, eu Tô também fiquei zangado de vez, saí colocando, falando mal e tal. Depois eles quiseram me devolver o partido porque o Rodrigo Bacelar não cumpriu com eles. Quiseram me devolver, mas aí eu já tinha falado besteira demais, já, mal do partido, mal da presidente. Fiquei zangado, porque era um filho que a gente criou, né? A gente criou ali, fundou o partido, né? E tal. E lembrando que a sede do partido era na sua casa, né? Sim. Nossa, eu ia muito lá, cara. Todo mundo na casa de Luciano, casa de reuniões. A gente, meu Deus, se entregou de verdade. O cara que tem uma paciência, meu amigo. Minha sogra sempre dizia nas reuniões que a gente fazia, ela, cara, eu admiro a paciência que esse menino tem. Que toda a bucha estourava na mão dele, cara. E eu fiz questão de conversar com um por um os candidatos. Eu dei toda a orientação para todo mundo. E eu não tenho essa calma, não, cara. Você tá de parabéns. Eu comecei falando que eu criei a profissão, né? É verdade. De ser presidente de partido. E eu tenho amigos, né? Eu tenho um ou dois aí que acham que não foram bem aceitos e tal, que não gostam, mas o resto, a maioria sempre fala bem. E a gente tá aí, hoje em dia, sem mexer com política. Eu não sei qual o tempo que a gente tem ainda. 5 minutinhos. 5 minutinhos? Então deixa pra próxima. Porque eu já ia falar do porquê que a gente demorou tanto tempo de vir aqui. Tô resumindo a história. Isso é importante. Em 2021, né, eu já tinha pego Covid. Minha mãe morava em Rio das Ostras, começou a pandemia, veio morar com a gente para fugir desse, né, ficar mais perto, para a gente poder ter o controle. E o meu padrasto, na época, depois de vir de um culto, trouxe a Covid para dentro de casa novamente. Né? Quando eu tive Covid, eu estava na praia, fiquei na praia, eu morava na praia, não tive contato com a minha mãe, era um sofrimento para não passar para ela. Mas aí, depois que eu melhorei, meu padrasto acabou trazendo para dentro de casa, minha mãe pegou Covid. E foi num momento que eu estava fechando uma empresa, eu vendi o carro dos meus sonhos, eu fiquei com um carro mais simples, atropelei um motoqueiro, fiquei desempregado, tendo que pagar um monte de coisa. E aí eu fiquei com a minha mãe, meu pai, meu padrasto, a minha esposa, todo mundo de cama, com Covid. E eu tendo que trabalhar para comprar o remédio para todo mundo naquela ocasião ali. Porque tá difícil, né? Foi uma época assim que pegou todo mundo de surpresa e medicamento para várias pessoas. Meu pai é comerciante, não estava podendo trabalhar, minha esposa assalariada, não estava, né, com um recurso guardado. E foi um momento muito difícil. E minha mãe ficou internada, ficou 8 dias internada. E ela perdeu a vida, né, por Covid-19, e isso acabou comigo, né? Hoje eu consigo falar, né? Mas isso acabou comigo. Porque minha mãe morreu para mim nova, 64 anos. Ela não enxergava, mas ela tinha uma garra, uma fé, né? Minha mãe era missionária. E aquilo tudo mexeu comigo, porque eu também, né, sou temente a Deus, eu acredito na palavra. E a minha mãe ficou internada 8 dias. Eu orei os 8 dias, não comia. Eu ia na porta do hospital, até onde eu podia chegar lá, orava. Minha fé foi bem forte naquele momento, porque assim, minha mãe vai sair e vai sentir orgulho de mim, né? A gente fez tudo isso, mas assim, o vírus veio da igreja, né? Então assim, muita coisa. Isso mexeu com o meu psicológico, né? Eu não queria ver ninguém, eu não queria falar com ninguém. As pessoas vinham falar de Deus comigo, eu estava revoltado, né? Foi um processo que eu passei, foi duro, né? Não tenho vergonha de falar, não sei se a gente pode falar. Tentei tirar minha própria vida, né? A minha esposa me impediu, porque para mim perdeu o sentido de tudo. Porque é claro que eu tenho meu pai até hoje, mas minha mãe era tudo para mim, né? E eu queria naquele momento, né, ter dado a oportunidade à minha mãe de ter
criado a Secretaria da Pessoa com Deficiência, porque era um sonho, né? E a gente queria ter feito isso. E a gente acabou não conseguindo, não deu tempo. E aí por isso, né? Você falou que o programa começou nessa época, você tinha me convidado. E aí logo em seguida, só para terminar, vai passar um minutinho. Só para terminar, eu fui renovar a minha habilitação, não passei, né? Eu já estava diabético, todo esse emocional aí. E você não sabia até então? Eu tinha tendência para ter, né? Tomava lá um comprimidinho só que um belo dia lá, minha diabetes em 400, 500, eu comecei a verificar a minha glicose, que eu não queria ver, e aí o meu normal era 500, o meu normal da minha glicose. Eu não tem que comer doce, não, eu não comia doce. Eu tomava um medicamento para diabetes, mas o meu normal era 500. E aí eu fui renovar a habilitação, não passei, fui procurar um exame de vista lá para ver, não passei por cada vista, descobri que eu tenho retinopatia diabética. Porque muita gente fala, Ricardo, assim, a diabetes, a glicose sua tá alta, tô com a vista barcenta. Mas o que acontece, só rapidinho, é muito importante. As pessoas estão com a vista barcenta, mas quando sua glicose está alta, estoura os vasos sanguíneos nessa bolinha branca do seu olho, que mistura o sangue, pequeno sangue, né, que é pequenos micros, sangue com o líquido que a gente tem na frente da vista. Aí você acaba absorvendo isso, né? Mas se tiver em grande quantidade, esse sangue fica na frente da sua vista e fica barcenta, empurra a sua retina para frente e você perde a visão pro resto da vida. Não existe tratamento no mundo que recupere a sua visão. E minha mãe perdeu a visão assim, né? Não tinha o tratamento que tem hoje, né? Ela perdeu a visão assim. Então foram várias coisas que me fizeram me isolar do mundo. Me afastei de tudo, de todo mundo. E estou tratando a vista. Essa aqui eu tive que operar. Até agradecer publicamente aqui ao Edmar Pitac. Eu precisava de uma certa quantia de dinheiro, ele conseguiu a metade para mim, né? Então assim, tô com dificuldades financeiras, né? Porque hoje em dia eu não posso trabalhar qualquer coisa, não posso agarrar um peso, né? Sou considerado deficiente visual com baixa visão, né? Já sou considerado. Então assim, esse ano, depois agora do mês passado para cá, que foi quando me liberou da cirurgia que eu fiz, que eu tô me erguendo novamente, lutando novamente para esse tudo passa e a gente consiga realizar os nossos sonhos. Meus filhos estão aí, eu também tenho uma filha de 16 anos, né? A minha família me ajudou muito. Pedi até desculpa aos amigos, que muita gente não entendeu o meu processo naquele momento. Eu precisava me resguardar, foram muitas perdas ao mesmo tempo. Muita porrada, né? Eu faço meu tratamento no Rio. Uma vez eu conversando com um taxista lá no Rio, um Uber, né? Ele falou assim: rapaz, como é que você consegue? Eu não teria essa força. Eu falei: é Deus. Então, só deixar esse alerta para as pessoas que têm diabetes, glicose, fica verificando, toma o seu medicamento. Hoje eu tomo 4 vezes ao dia insulina, que são injeções, né, insulina. Faço tratamento no Rio e tal. Então assim, foi uma coisa, um pequeno descuido emocional, porque a diabetes tem muito a ver com o emocional, né? Nem sempre é o doce que você come, mas é muito hereditário também. Sim, né? sim. E até ontem uma prima, fiquei sabendo que uma prima também tá. Aí essa prima também, o pai dela também perdeu a visão. Aí ela falou assim: prima, é de família. Eu falei: aí no meu caso é do meu pai e da minha mãe, todos dois da família. Entendeu? Então é um alerta que a gente precisa fazer. O SUS está aí, mas é uma fila muito grande, né? Os profissionais dessa área, eles não gostam de trabalhar para o SUS porque o SUS paga pouco. Uma aplicação numa vista, que é uma injeção que dá para absorver esse sangue, custa R$3.000. Uma tabela SUS é R$4.000, R$5.000. Acho que o médico vai querer cuidar, né? Se ele pode ter um consultório dele que faz 5, 6 aplicações no dia. Verdade. Né? Então assim, faltou muita coisa, sabe, Ricardo? Quando você me convidou, eu falei assim: rapaz, será que eu tenho assunto? Porque eu sempre gostei de entrevistar, né? Do outro lado. Eu sempre entrevistei político,
né? Eu sempre entrevistei. Agora, recentemente, que eu fui convidado lá em Gruçaí, eu participei lá, e agora com o Ricardo aqui. Aí eu falei, será que eu tenho assunto? Mas faltou oportunidade e a gente pode fazer. Não vamos deixar pro 200, não. Vamos 110. E é isso, né? Eu queria dar boa noite aí quem tá assistindo a gente, né? Pelo Facebook aí, o Edson Pereira, Luciano Justo, boa noite. Kel Freitas, que é minha esposa. Sim. Pelo YouTube, pelo Instagram aí, Pastor Marcos Elias, o Patrick do Capital Brownies, Cristiele, escritora. Quero você aqui, hein? Helder, Ivone Flores e Carlos César. Boa noite. E lá no YouTube tem também aí o Anderson Carvalho, Cardoso Gomes, Melinda, blogueirinha, Tai 20 dos anos 25 e Eliane, boa noite. E o Matheus Alvarenga tá assistindo a gente lá no YouTube. Matheus, dia 4 de outubro, história nítida aqui com a gente aqui, hein, cara. Matheus Alvarenga vai abrir outubro. E assim a gente vai ficando por aqui. E até quarta-feira. Valeu!